Oi pessoal, sou a Prof. Grazi Fontec. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre DNA, a estrutura e como que a gente produz uma nova molécula de DNA. Então o DNA é esse polímero, ele, como todo polímero, ele vai ser formado por outras moléculas menores, que são os monômeros. Nesse caso, esses monômeros, eles são constituídos por essa unidade aqui, ó, essa tríade. A gente vai ter um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Esses nucleotídeos, eles vão ser ligados uns aos outros aqui entre fosfato e pentose. Então, essa ligação sempre vai acontecer entre fosfato e pentose. No entanto, essa molécula, então, do ácido desoxirribonucleico, onde o nosso açúcar aqui é a desoxirribose, essa pentose, ele vai ser formado por duas cadeias. Essas cadeias, elas vão ser complementares, uma vez que a gente tem pares de base que estão se complementando. Citosina e guanina sempre se ligando para formar o par, e a timina com a adenina. Sendo que essa base nitrogenada, a timina, ela é específica do DNA. Então, assim como o RNA também vai possuir uma base específica dele, que é a uracila, aqui no DNA nós temos a timina como base específica. Nós também podemos observar nessa estrutura que nós temos elas dispostas, as duas cadeias, de forma antiparalela. É como se uma estivesse no sentido contrário da outra. A gente observa facilmente isso aqui pela composição do açúcar, né? Então, a gente vê como se uma das estruturas aqui nessa cadeia estivesse de ponta cabeça. Isso vai interferir no processo de replicação, que a gente vai ver em sequência. O que mais vai influenciar nesse processo? Então, o fato de termos uma cadeia antiparalela à outra, a ligação entre as bases, a gente pode observar que entre citosina e guanina nós temos 3 ligações. Essas ligações são pontes de hidrogênio, são ligações fracas, que se quebram com uma facilidade. Entre adenina e timina, nós temos apenas 2 ligações. Isso vai influenciar o local onde vai começar a forquilha de replicação, onde essa cadeia vai se abrir para formar uma nova molécula. Além dessas ligações que a gente tem entre essas cadeias, é importante que aconteça um enrolamento dessa fita, de forma que nós vamos ter essa constituição em dupla hélice. Então, essa dupla hélice que gira em torno do próprio eixo. Então, a gente vai ter esse enrolamento. Ok, nós vimos como que é constituída essa molécula e agora a gente vai ver como que se produz uma nova molécula de DNA. Então, esse processo, ele é semiconservativo, ou seja, uma dessas fitas vai ser conservada, ela vai servir de molde para a produção da outra. Então, aqui nós vamos ter uma fita servindo de molde, produzindo uma nova cadeia. E a outra fita também servindo de molde. Então, de uma, a gente vai ter 2, de 2, 4, de 4, 8. Esse processo é exponencial. E também nós temos esse processo de replicação de forma semidescontínua. Ou seja, uma das fitas que a gente viu ali, que ela está no sentido 5', 3', ela vai ser sintetizada de forma contínua. A outra, que estava como se fosse de ponta cabeça, a enzima vai ter que ir como se ela fosse na contramão, ou como se ela andasse de ré. Isso vai dificultar o trabalho dela. Então, ela vai sintetizar de forma descontínua, através de fragmentos, ok? Mas nós vimos que essa molécula, ela é formada pelos nucleotídeos, ok? Então, se vamos produzir uma nova molécula de DNA, nós vamos precisar de nucleotídeos. Nós vamos precisar fazer a ligação entre essas bases, que vão servir de
molde, na cadeia molde. E a gente viu que elas estão enroladas. Mas se elas estão enroladas, se elas estão ligadas e nós sabemos que uma delas serve de molde, a gente precisa acessar esse molde, essa informação, para que eu consiga produzir uma nova molécula. Então, a primeira etapa desse processo é desenrolar essa fita. Então, esse processo de desenrolamento, deixando ela de forma linear, isso vai ser feito por uma enzima, a DNA girase. Ela vai retirar esses giros. Na sequência, nós temos uma outra enzima que ela funciona como uma tesoura. Então, ela vem aqui e corta essas ligações. Ela vai iniciar esse processo aonde? Onde eu tenho mais ligações do tipo AT. Temos apenas 2 ligações entre adenina e timina. Então, é mais fácil cortar neste ponto. Então, vai acontecer inicialmente neste local. Uma vez aberta essa dupla fita, eu vou ter DNA fita simples. Opa, a gente viu que o DNA é fita dupla e que, inclusive, ele fica helicoidal para proteger essas ligações. Então, uma vez que eu tenha esse DNA de forma simples, isso pode ser degradado, porque dentro da célula a gente tem muita organização. O material genético, DNA, está contido no núcleo da célula e ele precisa estar extremamente organizado para que eu consiga colocá-lo lá dentro. Então, na célula, tudo que está ali é organizado. Se essa fita está simples, vai ser entendido como algo que tenha que separar aí esses nucleotídeos e deixar eles disponíveis para a produção de uma nova molécula. Mas nesse momento, a gente não quer isso. Então, tem umas proteínas que vêm aqui e ficam como se fossem guardinhas de trânsito lá sinalizando. Aqui está em obras e é temporário, logo vai estar tudo no lugar. Então, não mexa, não degrade essa molécula. Então, as SSBs, elas não são enzimas, elas são proteínas que ficam ali sinalizando. Mas até agora, nada de produzir uma nova molécula, não é? Então, o que a gente precisa? A gente precisa começar de uma vez esse processo. Para que comece a produção desse polímero, para que a gente tenha a principal enzima que vai atuar aí, a DNA polimerase. Então, é uma enzima que vai produzir um DNA, que é um polímero. Ela precisa de um início, ela precisa de um iniciador. Ela não consegue trabalhar se não tiver uma extremidade 3' OH livre. Quem vai promover esse início, quem vai adicionar esse iniciador é a primase. No entanto, esse iniciador, esse pequeno fragmento primer, ele é um fragmento de RNA. Olha só, 3' OH livre. Então, ele é um nucleotídeo de ribose, não de desoxirribose, que é o que nós vamos produzir aqui. Então, precisa ficar um alerta ligado aí, que em algum momento vai ter que ser substituído esse fragmento, ok? Uma vez que eu tenha esse início, aí sim eu vou ter a atuação da principal enzima, que é a DNA polimerase. Como ela é a principal, ela não vai ter uma única função, como as demais. Ela vai ter 3 funções. Ela vai adicionar nucleotídeos, então ela vê aqui qual é a base que está aqui. Então, se eu tenho aqui uma citosina, ela vai adicionar uma guanina, né? Como complemento. Se eu tenho uma adenina, ela vai adicionar uma timina. Então, assim sucessivamente. Ela vai adicionando esses nucleotídeos. Em uma fita, ela vai fazer isso de forma contínua, na outra de forma descontínua, em fragmentos, porque é a fita antiparalela, né? Para cada fragmento vai ter um iniciador. A DNA polimerase
vai fazer esse complemento, essa complementariedade de bases, adicionar nucleotídeos complementares, ela vai voltar e vai conferir. Então, a gente tem momentos dentro do ciclo celular que são os checkpoints, os pontos de checagem. É como se dentro de uma indústria você tem aqueles locais onde tem o controle de qualidade. Onde que você tem esse controle de qualidade? Em pontos estratégicos, em pontos importantes. Uma vez que esse produto passou pelo controle de qualidade e foi certificado que está tudo ok, dali para frente não vai ser questionada a qualidade desse produto, ok? Aqui na célula acontece da mesma forma. Se a DNA polimerase colocou o complemento, adicionou os nucleotídeos, voltou, conferiu e não identificou o erro, isso vai gerar uma mutação. Então, é o principal ponto de checagem e acontecem erros, sim, com bastante frequência e nem sempre ela consegue identificar o erro. Então, quando ela não identifica, aí a gente tem uma mutação, ok? E qual a terceira função dela? Quando ela volta, ela vai substituir aquele fragmento de RNA. Então, ela substitui o primer, substitui aqueles nucleotídeos, os ribonucleotídeos, por desoxirribonucleotídeos. No entanto, esses fragmentos, eles precisam ser ligados. Quem faz essa função é a DNA ligase. Então, ela vai vir e ligar aqueles pontos onde eu tenho a substituição do primer. Está tudo pronto nesse momento? Já dupliquei as duas fitas e está tudo ligado? Ok, o que falta? A DNA girase vir e recolocar os giros para que eu tenha novamente essa estrutura helicoidal, ok? Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor como que é essa estrutura e até a próxima!